Depois da proporção nacional que tomou o caso Sara Mariano, vimos que foi ventilado em algumas redes sociais e até canais aqui do YouTube uma aproximação do pastor Flávio Amaral, onde foi especulado que supostamente ele seria amante de Ederlan. Entretanto, durante uma entrevista ao canal Pegando Ar com o Felipe Lins, foi-lhe indagado muitas coisas, entre elas se Ederlan seria supostamente homossexual e, lógico, se ele passou muito tempo com um casal. E lógico, antes de eu mostrar isso, eu preciso fazer aqui uma pergunta a vocês. Você que está me assistindo aí, você tem o desejo de trabalhar com internet? Ter uma grana a mais? Uma renda extra? No final do vídeo tem um recado ungido, maroto, sobrenatural que pode lhe ajudar com isso. Trabalhar na internet com inteligência artificial. E eu tenho convicção que você está muito curioso sobre isso. Daqui a pouco eu retorno aí com esse recado. Certo. Flávio, em vários vídeos seus, você sempre disse assim, olha, eu conheço quando o cara é gay, ou certo, quando ele tem traços, ou quando ele tem quedas, de longe. Nesse pouco contato que, entendeu, você teve com ele, você meio que viu, percebeu algo nele ou não? Olha, não deu tempo? Não. Eu estranhei as perguntas dele. Eu estranhei as perguntas que ele fez a mim. Porque as perguntas de um homem que se interessa por outro ou pelo assunto são as mesmas. Sua idade e uma muito estranha. Ele perguntou na lata se eu era ativo e passivo, ou passivo. Então ele perguntou isso é muito íntimo. Isso é muito íntimo. Porque na vida de um travesti, na vida travestismo, a gente é obrigado a ser ativo. É obrigado mesmo. Até os que não são, tem que dar um jeito. E é muito difícil, porque na época que a gente está nessa vida, a gente toma muito hormônio. Então eu era ativo, eu sou homem. E até vestido de mulher, eu fazia mais o papel de homem na maioria das minhas relações. Não que eu nunca tenha sido, eu cheguei a ser também, e para mim era um desastre. Mas na época que eu tomava muito remédio, muito hormônio, eu não tinha ereção. Então o que eu fazia? Eu furtava. Eu passei a assaltar os clientes devido a isso. E este assunto, ele abordou, ele se interessou demais. E outra coisa, olhando nos olhos dele e vendo o jeito dele, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é uma pessoa que se envolve facilmente com essas pessoas. Ou seja, não foi perguntado no passado, você era, mas foi perguntado, você é passivo ou ativo? Não, eu acho que ele perguntou no passado, você era ativo ou passivo? Foi. E tanto que ele jogou o vídeo na internet e já começa com essa pergunta, né? Sim. Você já viu esse vídeo? Corte. Sim. André falou, amor, vamos tirar esse daí. vídeo. Eu falei, vamos não. A minha esposa queria tirar de raiva, né? Ela é mulher, ela ficou com raiva, muita raiva. Amor, tira esse vídeo. Apaga esse vídeo com esse homem. Deus me livre, que vídeo podre. Eu falei, olha, Andréia, eu não vou apagar. Pelo simples fato de ter acontecido isso. Ou seja, ficou claro então que houve certas perguntas que não eram voltadas para aquilo, ou foram, no caso foram feitas onde elas não cabem, porque aquilo foi um certo podcast sobre o seu ministério e testemunho. E aí não sobre a sua vida íntima, né? Eu acho isso íntimo, né? A não sim, ser que a pessoa então, fale por isso. Cara, houve essa pergunta. Não, quando você está me entrevistando, a gente já passou o dia junto na sua casa, né? Sim. Então, naturalmente, a gente falando bobagens ou com brincadeiras, aí a pessoa fala, curiosidade, irmão, você era mais isso ou aquilo, mas agora num podcast, isso poderia acontecer, nada contra isso acontecer, porque no programa Limitada também, a gente falou disso, mas falou do modo geral.
transexuais nas avenidas de prostituição são mais ativos. Falamos de um modo geral, né? Não foi individual. E no caso com ele, durante o meu testemunho, como eu sou um pouco rasgo, um pouco não, né? Sem filtro. Ele perguntou, só que o que eu não gostei foi que como ele cortou uma meia, ele cortou de meia a 40 minutos do podcast. Então ele cortou o começo, ele cortou o percurso do podcast, o andamento da história. Você entendeu? Porque tem que ter começo, meio, fim. E ele começou do meio para lá. De uns 20, 30 minutos ele cortou muita coisa. E ele cortou, eu tenho certeza, da parte que nós falávamos em adultério e violência doméstica. Entendi. Uma coisa que para mim foi assim estranhíssima foi porque essa live ela foi ao ar 8 dias antes dessa tragédia toda. Então, 8 dias antes, no dia 16, ele põe no ar. Radassa, titio, tudo bem? Você pegou ela toda nenezinha, né? Olha o tamanho. Cresceu demais. E tá ela linda. tá enorme, esperta. Vai com a mãe, vai. Tá andando já para todo lado, não fica quieta não. Então, assim, Flávio, uma coisa que para mim ficou vácuo foi por que essa live foi pro ar 8 dias antes dessa tragédia. Ele sempre falava 30 dias atrás, né? Você sabe o que ele falava para mim quando ele me respondia? Ele não me respondia de imediato. Eu mandava mensagem para ele, eu mandei mensagem para ele em Brasília, São Paulo. Depois eu fui no Rio de Janeiro. Perguntando por que eu fui fazer uma agenda lá na Terra Ferida, Terra Ferida. Fizemos a agenda lá num dia e no outro dia fizemos 2 podcasts, um de manhã e uma à tarde. E como eu vi que já eram 5 podcasts, eu fiquei preocupado de ir tudo de uma vez, né? Aí fiquei ligando, gente, que dia que você pensa em colocar, tal. E ele falava para mim ele falava o seguinte, que estava sem internet, que estava celular estragado, que a mulher dele que editava os vídeos dele, que ela que entendia tudo de internet. Eu achei tudo isso tão estranho, porque quem mexe com a internet é ele. Ela é toda feita por ele, né? Tudo feito por ele. Então essas mentiradas dele, eu comecei a ficar triste. Falei, é ele? É ela? Ela não, que eu saiba, ela vivia, era fazendo agenda todo dia, cantando e pregando nas igrejas. Tudo molhado. Ou seja, no meu entendimento, então, essa live foi certo pro ar de forma tardia e ele quis pôr essa culpa nela. Não foi pro ar ainda ou vai pro ar quando ela, né, deixar pronto, quando ela montar o vídeo. Ele passou para nós que dependia dela para a live ir pro ar. Entendido, ok. Por que essas várias perguntas? O que foi ventilado na mídia é que o Flávio teria um caso com ele e o Flávio foi lá planejar isso. O Flávio ficou dias lá, né? É monstruoso, né, irmão? E hoje tá claro que não. Você estava de passagem, você pouco mais de 2 horas estava com ele, essa live foi feita e nada mais disso. Então, se houve alguma troca de mensagens... E outra, Felipe, se eu tivesse qualquer participação nisso, qualquer uma, que Deus o livre, isso não é coisa nem da pessoa falar, nem pensar. Eu já discuti. Olha, eu fiquei menos de 12 horas em Salvador, com ele menos de 2 horas, ou 2 horas, vamos dizer assim, que a gente ainda conversou antes, ainda tirou foto, ele ainda bateu papo com a Andréia, com a Lucinha, nós ainda rimos um pouco. E
Eu saí voado de lá, eu não desconfiei de nada, tá? Essas coisas Deus não mostra, não é assim, tá? Não sou adivinhão, não sou falso profeta para adivinhar nada. Não cheguei a orar nele, não cheguei a tocar nele. A gente não sequer ficamos perto porque tiramos uma foto junto. Eu jamais cogitaria uma desgrama dessa, vamos falar assim, na minha vida, de estar perto de alguém assim, se eu soubesse, dirá ter algum relacionamento com uma pessoa assim, com ninguém na minha vida. E, irmão, eu me converti de verdade. Eu sou cheio de Deus na minha vida, eu não sou perfeito, eu sou cheio de falhas. Eu procuro consertar, me converter todo dia. Mas uma coisa, Felipe, que você nunca vai saber na minha vida, na sua e na nossa vida, é que eu traí minha esposa com homem nem com mulher em nome de Jesus, ou que eu me envolvi em crimes nenhum, nem pequeno, nem médio, nem grande, nem financeiro, nem corrupção. Eu não vou vender minha alma e dar a minha alma ao diabo. Deixa eu te perguntar, 5 ou 10 mil reais a mais por mês faria diferença para você? Saiba que existe como você fazer isso e até bem mais colocando a ferramenta mais poderosa da internet para trabalhar para você. 99% das pessoas não conhecem o passo a passo secreto que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas comuns. Existem detalhes ocultos que os falsos gurus nunca vão te contar. Eu fiz uma apresentação de 5 minutos que revela como você pode ter sucesso nessa revolução do mercado de trabalho que está só no comecinho. Clique agora no link no comentário fixado para fazer a internet trabalhar para você hoje mesmo. Mas e aí, família, qual a opinião de vocês sobre esse caso tão espinhoso? Comenta aí. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!